Olá a todos vocês, meus queridos irmãos. Mais uma vez, eu, Dom Fábio Vieira, bispo da ICAIB, da Igreja Católica Apostólica Independente do Brasil. Mais uma vez estou aqui trazendo essa mensagem de paz, de luz para todos vocês. Meus queridos irmãos, a nossa igreja que está na pessoa, personificada na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, porque a igreja é de Jesus. Às vezes a jurisdição aqui na terra pode se dar o nome de alguém, de um patriarca, pode se dar o nome de um determinado líder, mas a igreja em si, ela é de Deus. A essência da igreja manifesta-se o poder de Deus. Eu sempre falo, pode-se ter dois altares. Um altar é de Deus e o outro talvez não. Mas altar tem dois donos. Ou é Deus que é o dono desse altar, ou é Satanás que é dono do altar. Não existe altar para outros fins. A igreja de nosso Senhor Jesus Cristo é para pregar o evangelho de salvação. Não importa se é a igreja brasileira, se é a igreja ortodoxa, a igreja do Brasil a qual eu faço parte, com muito orgulho e alegria, a anglicana, a maronita, a romana, não importa. Todas as igrejas, seja Assembleia de Deus, Adventista, qualquer igreja, ela é cristocêntrica. O que isso quer dizer, cristocêntrica? Ela tem que pregar Jesus Cristo, tem que falar de Jesus às pessoas. O evangelho é direcionado sempre na pessoa de Jesus. Embora nós vamos ler aqui, Romanos capítulo 2, mas você vai ver o indicativo. O indicativo é para a mudança de vida da pessoa e para o reino do céu. E o reino do céu é de Deus. Em Romanos capítulo 2, versículo 21 diz: Tu que ensinas os outros, não te ensina a ti mesmo? Tu que pregas não se deve furtar e furta. Você que prega não deve adulterar e adultera. Palavra do Deus Altíssimo. Veja o que São Paulo, quando escreve aos Romanos, ele diz: a nós, a mim, Padre, a todos. Nós pregamos muitas vezes algo e não vivemos aquilo. Será que é isso? Você fala de santidade, mas você não está nem aí para a santidade. Você prega contra a fofoca, mas você é o primeiro a fazer fofoca. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, as pregações, ela tem que sair de mim para os outros e para mim. É como se fosse um eco. Ela vai bater e vai voltar. Porque quando eu começo a pregar sobre santidade, eu tenho que buscar em primeiro lugar a santidade. Eu tenho que buscar a paz. Olha como as igrejas são. Infelizmente, a igreja católica, elas, num contexto geral, todas, eu não vou falar só de umas não. A igreja católica tem um erro muito grande. A igreja católica ensina o perdão, mas ela não perdoa. Eu conheço seminaristas que me procuram hoje para entrar, na minha diocese, querendo ser padre, querendo levar uma vida de sacerdote, e eu pergunto: o que aconteceu que você saiu da igreja? Eu fiz um errinho, a igreja me expulsou. Eu fiz aquilo, a igreja me expulsou. Essa igreja que expulsa seus seminaristas, ela não deveria ser a igreja que, antes de qualquer coisa, ela perdoasse, acolhesse com amor e carinho. Mas infelizmente a igreja católica, a igreja evangélica tem um passo, 1000 passos na frente da igreja católica, infelizmente. E eu estou falando de todas, todas. Toda a igreja católica, os bispos, os senhores patriarcas, acha que é dono do céu. Vocês têm no reinado do episcopado de vocês a luxúria de Satanás de se achar melhor do que aqueles que erram. E olha que eu tenho propriedade para dizer isso. Se tem alguém que tem autoridade de falar isso, sou eu, Dom Fábio Vieira dos Santos. Eu tenho autoridade de falar.
contra vocês que não perdoa, que diz ser líder. Ah, eu sou o patriarca da igreja tal. Ah, eu sou o primário da igreja tal. Ah, eu sou. Toma vergonha na cara de vocês. Vocês, à medida que vocês medem os seus seminaristas, os seus diáconos, os seus padres, vocês serão medidos. Vocês pregam o evangelho da paz, da união, da concórdia, mas vive. É a igreja, uma nacionalista, eu não vou citar não, uma igreja nacionalista falando da outra. Ah, que nós é que temos a sucessão apostólica válida. Olha, o Papa Pio XII, ele errou gravemente quando ele disse: só há salvação por intermédio da Igreja Católica Apostólica Romana. Ele poderia ter sido feliz, diferente. E eu que não tenho todo doutorado me apoiando, eu usaria outro termo. A Igreja Católica tem os meios para a salvação: crisma, confissão, penitência, né? Eucaristia, batismo, matrimônio, sacerdócio. Eu poderia usar esses termos. Mas dizer que somente a Igreja Católica Apostólica Romana salva, tá lá no livro. Tá no catecismo da Igreja Católica, que só a Igreja Católica Apostólica Romana salva. Você que é ignorante, você que vai me criticar dizendo assim: ai, esse padre, esse bispo aí tá falando besteira. É você que não conhece a sua igreja. Eu fui seminarista da sua igreja romana. Eu fui seminarista. Eu fiz seminário de teologia e filosofia na Igreja Católica Apostólica Romana. E tá lá. É só procura o SIC. Veja o que diz. Tem até na internet pastores falando sobre isso. Tem um presbiteriano que fala. Bonifácio, o Papa Bonifácio mesmo, né? Quando ele e outros bispos e outros papas. Olha, sabe por que tem o protestantismo hoje? O protestantismo não foi uma coisa ruim, não. Você sabia que se tinha alguém naquele tempo que tinha o Espírito Santo, esse homem chamava-se Martinho Lutero. Porque hoje se tem igreja católica apostólica nacionais, agradece a Martinho Lutero, que abriu os olhos da igreja, dos verdadeiros bispos, verdadeiros cristãos. O Papa naquele tempo, quando queria fazer a Catedral de Roma, ele começou a vender indulgência. O cara era adulto. Vem cá, você é adulto? Você tem amantes? Que sempre existiu isso. Então vendia-se uma carta e o cara tinha 6 meses para poder pecar por tanto determinado dinheiro que ele dava. O que eu estou falando que é besteirão. Está nos anais das histórias. Está nos anais da história. Tem filme, Martinho Lutero, tem livros escritos. A igreja que mais matou aqueles que foi contra ela foi a Igreja Católica Apostólica Romana. Hoje ela volta mudando, que aqueles que nós matamos hoje são santos. Ah, mas o Papa João Paulo II fez uma coisa linda. Assim foi. Pediu perdão pelos pecados. Milhões de judeus que foram mortos a mando do Papa na época. Você sabia disso? Tá aí, tá nos anais da história. Eu estudei história. Eu sou professor de história. E quando eu fiz magistério naquele tempo, eu fui para a sala de aula, eu quis ir com a matéria que eu poderia falar e sem questionar, porque a história, ela é tão exata como a matemática. O que aconteceu é história. Não tem como mudar mais. O que mudou, o que aconteceu é história. Isso que eu estou falando para vocês, daqui meia hora já vai ser história. Mas por que, Dom Fábio, o senhor está levantando esse lamaçal de sujeira da Igreja Católica Apostólica Romana? É porque se eu não falar para vocês, eles vão falar mal da minha missa, que a minha missa não tem validade. Vai falar mal das missas dos padres das igrejas nacionais que não tem validade. E tem validade. O nosso culto a Deus, a missa é um culto de amor a Deus. Embora tem muita coisa no missal romano, no missal brasileiro, que eu acho que é besteira. Ficar ali fazendo coisa. Prega o evangelho de Jesus Cristo. Sabe por que eu ganho seguidores? Para mim, porque eu prego o evangelho. Eu prego o evangelho da verdade. Não é só a igreja romana que vai salvar, não.
Eu vou dizer uma coisa para você que olha para mim e me responda uma coisa. Como anda a sua vida diante de Deus? Eu quero te dizer, um pouco de gente espírita da Umbanda vai ser salvo, um pouco da Assembleia de Deus vai ser salvo, um pouco da Igreja Deus é Amor vai ser salvo, um pouco da Universal, um pouco da Igreja Católica Romana vai ser salvo, um pouco de todas as religiões serão salvas. Houve um censo um tempo desse, meus irmãos. Começou a fazer censos há alguns anos. E na primeira vez que fez o censo no Brasil, do IBGE, perguntaram quantos por cento de católico tem no Brasil. Sabe quanto que deu de católico no Brasil? 97% era católico. E a igreja evangélica trabalhando, orando, jejuando, trabalhando, pregando o evangelho. 4 anos depois se fez, dos 97% do Brasil que era católico, caiu para 86 por aí, se eu não me falha a memória. Mais outro censo do IBGE caiu para 73%. Moral da história, a igreja perdeu quase 30%, né? Foi ver mais 68% que assumiu ser católico. Agora vamos uma pesquisa assim, supérflua mesmo. A maioria do povo que é católico hoje no Brasil é católico porque nasceu na família católica, não vai à missa aos domingos, não participa das celebrações aos domingos, não é dizimista, e a igreja católica considera católico dizimista. Não são os batizados. Agora eu te pergunto, vamos de um censo, diz que a igreja católica está perdendo adeptos para outras denominações. Aí eu pergunto, perdendo quem? Quem ela não tinha? Porque a igreja muitas vezes, olha, uma vez por ano se reúne todo mundo lá em Aparecida do Norte, beleza. Em Trindade, beleza, vai aquele povo, mas do outro lado tem as festas mundanas. Lá no Muquem, aqui em Goiás, ó, tem um lado lá que é profano. É só cantor cantando, as mulheres se prostituindo, bares, botecos. Muitos vão, não é só por causa de Deus, Nossa Senhora, não. Vai para se prostituir. E aí, aquele lado que eu digo para você. Existe os filhos das trevas e existe os filhos da luz. Agora o que nós não podemos é generalizar que a salvação pertence só a uma igreja. Para com isso. Padres que estão me ouvindo, você que é nacionalista como eu, começa a pregar dessa maneira dentro do seu púlpito. 2 pessoas que foram à sua igreja vai sair de lá convicto. Vai sair convicto. Olha, a salvação também está aqui. E outra coisa, tem muitos padres homossexuais aí no altar aí, né, pregando o evangelho, que prega bem. É igual essa música que está passando. Essa música, se você colocar ela no meio de muita gente assim, eu estava numa prainha lá em Uruaçu, lá tem a praia da Generosa, aí colocou essa música, e tava todas as mulheres bebendo de biquíni, de calcinha lá, de biquíni, os caras fumando droga, e o pastor pôs essa música. Não foi 5 minutos, começou todo mundo a chorar. Emocionalismo, emoção. Essa música é emocionante, ela toca no coração da gente. E o que acontece? Passou ali, desligou, voltou todo mundo a beber, a fumar suas drogas e a se prostituir de novo. Você tá entendendo? Era carnaval. O evangelho nosso não pode ser um evangelho desse que você chora lágrimas de crocodilo, não. Lágrimas de crocodilo. E muitas vezes você e eu pregamos uma missa ali emocional, que não converte. Há uma diferença entre remorso e arrependimento. Arrependimento não me dá remorso. O arrependimento não me dá remorso. Mas eu não quero praticar mais. Já o remorso, eu sinto remorso e imediatamente eu quero fazer de novo. Então, lembra aqui da carta de São Paulo aos Romanos? Tu que ensina aos outros e não vive. Vamos viver o evangelho. Quero mandar um abraço aí para todos os bispos, que não dá tempo de eu falar o nome deles agora, todos. Aquele abraço aos bispos, meus amigos, aos diáconos,
aos padres, aos fiéis que me ouvem, ao pessoal de Uruaçu, Campinorte. Estou um pouco entristecido porque faleceu aí um amigo meu aí, na cidade de Porongatu, Samuel. Que Deus o tenha e coloque no reino do céu, perdoe seus pecados. E outra hora a gente volta com mais um programa desse, falando com você ao vivo. Que Deus abençoe você, guarde essa mensagem, envie essa mensagem para alguém que você gosta, que você ama, para que possa, alguma coisa mudar. Que Deus possa abençoar nós muitíssimo no dia de hoje. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja em cada coração. E até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Fique com Deus. Mexe com